Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247 e de tantos outros canais amigos. Felipe Albani, coordenador do Sejus, está aqui conosco. Nós vamos gravar sobre a Revista Espírita de 1859, vamos falar sobre as Confissões de Voltaire. Se você perdeu o programa que nós falamos de Voltaire, na playlist Caminhos do Espiritismo tem uma foto, lá você dá uma olhada e aproveita para ver esse bate-papo. Se você puder, curta, compartilhe e se inscreva no canal Paz e Bem, na Pós TV 247, no canal do Sejus. É muito importante esse engajamento nas redes sociais para nos dar visibilidade com relação aí aos algoritmos, né, para as pessoas progressistas. Tudo bem, Felipe? Como é que a gente começa essa conversa? Tudo bem, cara. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Não sabemos em que horário está assistindo ao nosso programa, Caminhos do Espiritismo. Muito bem-vindo a todo mundo, especialmente a galera do Sejus, galera do canal Paz e Bem, e todo mundo que nos acompanha, que quer saber um pouco mais sobre esse trabalho que Kardec nos proporciona, que é a Revista Espírita, o laboratório de Kardec, em que ele conversava com o público e trazia algumas questões bem pertinentes. E aí a gente começa trazendo um trabalho que, na verdade, é um complemento de uma outra questão que a gente já viu aqui no canal, que é a partir de uma entrevista de Voltaire e de Frederico, que é um outro espírito, com um dos correspondentes da Bolonha. E ali nós temos uma reflexão que ele colocou aqui, esse senhor. Se existe um homem mais que qualquer outro que deve sofrer castigos eternos, esse homem é Voltaire. A cólera e a vingança de Deus persegui-lo vão para sempre. É o que nos dizem os teólogos da velha escola. Então, deve ter sido um impacto muito grande. Eu não sei se hoje podemos ter um equivalente, que eu acho que não temos um intelectual de tão peso quanto Voltaire teve na época dele, mas fica aqui a provocação, o pensamento que as pessoas teriam com relação a Voltaire e também a maneira como ele poderia ter sido abordado a partir dessas questões, já que ele sempre foi uma pessoa muito polêmica enquanto encarnado. E aí continua esse senhor. Se Deus se inquieta com esse pobre pecador, se toca nesse inseto, será para arrancar-lhe o ferrão e para endireitar-lhe a cabeça exaltada e o coração transviado. Digamos ainda que Deus, que lê nos corações de modo diverso de vós, encontra o bem onde encontrais o mal. Se doutou aquele homem de um grande gênio, foi em benefício da raça, e não em seu prejuízo. Agora que se orientou, é tão soberbo para o bem quanto era para o mal, diz aí esse senhor. Outra coisa que ele diz: humilhado, agastado consigo mesmo, transtornado com a sua pequenez, ele que se julgava tão grande foi aniquilado diante de seu Deus. Ei-lo de rosto no chão, à espera de sua sentença. Essa sentença diz: levanta-te, meu filho, ou vai-te, miserável. E aí continua esse irmão do irmão que trouxe essa questão. Vimos que alguns espíritos naturalistas e materialistas de cabeça tão virada quanto seu mestre, mas sem o sentimento dele, persistem em vangloriar-se ante o si mesmo. Creio que não nos arvoramos em apologistas do velho Voltaire. Aceitemo-lo apenas em seu novo papel e nos alegramos com a sua conversão, que glorifica a Deus e não pode deixar de impressionar vivamente aquele que ainda hoje se deixa arrastar pelos seus escritos. Lá está o veneno, aqui está o antídoto. Traduzida do inglês, foi extraída da obra do juiz Edmonds, publicada nos Estados Unidos. Tem a forma de uma conversa entre Voltaire e Wolsey, o célebre cardeal inglês no tempo de Henrique VIII. Dois médios atuaram nessa recepção do diálogo. Uma coisa muito interessante e que a gente já realizou de outra forma aqui nas reuniões dos Sejus, que é diálogo entre espíritos desencarnados, coisa que em algumas reuniões, para quem participa de reunião mediúnica, não costuma acontecer. Mas aqui a gente tem isso, e aqui foi feito dessa forma essa recepção desse juiz que realizava esse tipo de reunião também. Voltaire começa: que imensa revolução ocorreu no pensamento humano desde que deixei a Terra, ao que o cardeal contrapõe.
Essa infidelidade que vos censuravam, então, cresceu desmesuradamente desde aquela época. É mais profunda e mais universal, a menos que consigam detê-la, ameaça tragar a humanidade no materialismo. Provavelmente isso deve ter dado alguma brecagem, alguma mudança de rumo, porque a gente vê que a religião ainda é muito forte em determinados países, apesar de na Europa a gente ter ainda um materialismo muito forte em alguns pontos também. Mas vamos continuar. Voltaire colocava o seguinte também no meio do diálogo. A minha alma buscava maior amplidão de pensamento e um raio de luz que fosse além das doutrinas humanas, ao que o Wolsey contrapõe. O vosso desprezo pelas doutrinas em voga, materiais inventadas pelos homens, não poderia prejudicar um espírito de envergadura do vosso. Essa mesma causa que agia sobre o vosso espírito operava igualmente sobre outros, demasiado fracos e pequenos, que chegaram aos mesmos resultados que vós. Aquilo que em vós era apenas uma negação dos dogmas dos homens se traduzia nos outros pela negação de Deus. Então, havia uma diferença da abordagem materialista de Voltaire da abordagem materialista de outras pessoas a partir desses escritos. E continua o cardeal. O homem, limitando a este mundo todas as suas aspirações, caiu cada vez mais no egoísmo e no ódio ao próximo. A causa desse estado de coisas deve ser procurada. Uma vez encontrada, o remédio será relativamente fácil. E aí continua Voltaire. Nas opiniões, tais como foram dadas ao mundo, um sentimento de amargura e de sátira. Eu tinha o espírito dilacerado por uma luta interior. Eu olhava a humanidade como se fosse inferior a mim em inteligência e perspicácia. Via apenas marionetes que podiam ser conduzidas por qualquer homem dotado de vontade forte e me indignava ao ver esta humanidade arrogando-se uma existência imortal e que era modelada por elementos ignóbeis, ou seja, por, como diríamos hoje, determinados imbecis, apesar da palavra ser completamente equivocada. Mas é uma ideia, talvez, de ignorante, talvez fosse melhor. Continua Voltaire. No homem eu vi apenas o animal, não o Deus. Reconheço que em alguns casos minhas opiniões tiveram uma influência nefasta. Tenho, porém, a convicção de que, sob outros aspectos, tiveram seu lado bom. Elas puderam levantar várias almas que se haviam degradado da escravidão, quebraram as cadeias do pensamento e deram grandes asas a grandes aspirações. Então, nem tudo foi perdido na própria visão de Voltaire. E ele continua. Se em minha parte espiritual se houvesse desenvolvido tão bem quanto a material, eu teria podido raciocinar com mais discernimento. Confundindo-as, perdi de vista essa imortalidade da alma, que tanto procurava e desejava encontrar. Cheguei a negar a existência de um futuro. A bela face da natureza revelava-me o universo, inspirava-me o sentimento de uma vaga veneração, misturado ao desejo de uma liberdade sem limites. Sentimento que eles jamais experimentavam agachados em que estavam nas trevas da escravidão. Minhas obras, sem elas o mal que teria atingido a humanidade por falta de qualquer oposição, teria sido pior. Muitos homens não aceitavam mais a servidão. Entre eles, muitos se libertaram. Então, de certa forma, eu coloco aqui também essa mudança de paradigma que se operou a partir dessas obras dele. E ele continua. Eu lamento ter vivido tanto tempo na Terra sem saber o que teria podido ser e o que teria podido fazer. Descrente e vacilante, entrei no mundo espírita. A parte espiritual se havia perdido em meio aos meus transviamentos na busca da luz. Encontrava-se como que encerrada numa prisão de ferro. Altivo e zombeteiro, ali me iniciava, nem conhecendo, nem procurando conhecer esse futuro que tanto havia combatido quanto no corpo. Mas anotemos aqui esta confissão. Ouvi sempre em minha alma uma débil voz que se fazia ouvir através dos grilhões materiais e que pedia luz. Era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação em não saber. Então, a confissão de Voltaire está aqui. Apesar de toda a questão que ele colocou contra tudo e contra todos, o que estava dentro dele
era essa luta interna. Então, às vezes a pessoa demonstra muita segurança, mas por dentro ela está ali consumida com determinados questionamentos que ela não consegue resolver de maneira tão tranquila. E aí continua Voltaire. Como viajava incessantemente, sem me conceder nenhum repouso, a fim de me convencer de que este mundo onde eu me encontrava, bem que poderia ainda ser um mundo material, minha alma lutou contra a verdade que me esmagava. Eu não pude me realizar como um espírito que tinha acabado de deixar a sua morada mortal. Não houve ninguém com quem pudesse estabelecer relações, porque eu tinha recusado a todos a imortalidade. Não havia repouso para mim. Eu estava sempre andando a esmo e duvidando. Em mim, o espírito tenebroso e amargo era como um maníaco, incapaz de seguir uma orientação ou de se deter. Ele estava, como eu diria, numa espécie de perturbação espiritual, num processo de alienação. Continua. Foi assim, zombeteiro desafiador, como disse, que abordei o mundo espírita. A princípio, fui levado para longe das habitações dos espíritos e percorri um espaço imenso. A seguir, foi-me permitido lançar o olhar sobre as construções maravilhosas habitadas pelos espíritos, e, com efeito, elas me pareceram surpreendentes. Fui arrastado de um lado para o outro por uma força irresistível. Era obrigado a ver e ver até que minha alma ficasse deslumbrada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas. Por fim, tive ímpetos de me esconder e de me alojar nas cavidades das rochas, mas não consegui, porque afinal o espírito não tem essa materialidade toda como ele imaginou. E aí continua o Voltaire. Foi então que o meu coração começou a sentir a necessidade de se expandir. Tornava-se urgente uma companhia qualquer, porque eu me sentia queimar pelo desejo de confessar o quanto tinha sido induzido em erro, não pelos outros, mas pelos meus próprios sonhos. Não me restava mais nenhuma ilusão sobre a minha importância pessoal, porque sentia imensamente a minha pequenez neste grande mundo dos espíritos. Eu tinha, enfim, caído de tal modo no cansaço e na humilhação, que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes. Foi a partir desse momento que pude avaliar a posição em que me havia colocado na Terra e a que disso resultara para mim no mundo espírita. Imaginai se esta apreciação podia ser risonha. Uma revolução completa, uma transformação de ponta a ponta ocorreu no meu organismo espírita, e de mestre que eu era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Então ele desceu do seu salto do orgulho e percebeu o quanto ele precisava entender que ele quase não sabia nada. Ou, como diria Sócrates, só sei que nada sei. Voltando aqui. Com a expansão intelectual que em mim encontrava, que progresso eu pude fazer? Minha alma se sentia iluminada e abrasada pelo amor divino. Suas aspirações à imortalidade, de constrangidas que eram, tomaram uma gigantesca expansão. Não explosão não, expansão. Eu via quão grandes tinham sido os meus erros e quão maior devia ser a reparação para expiar tudo quanto tinha feito ou dito e que tivesse podido seduzir ou enganar a humanidade. Como são magníficas essas lições de sabedoria e de beleza celeste. Lamentei profundamente as opiniões que expendi e que desviaram muita gente, mas ao mesmo tempo é penetrado de gratidão ao Criador, o infinitamente sábio que sinto ter sido um instrumento para auxiliar os espíritos dos homens a voltar-se para o exame e o progresso. Então, nem tudo estava perdido, mas haviam questões a serem resolvidas. E Kardec, para encerrar, falou o seguinte: o espírito de um soberano que representou no mundo um papel preponderante foi chamado a uma das nossas reuniões. Começou por um ato de cólera, rasgando papel, quebrando lápis. Sua linguagem estava longe de ser benevolente, porque sentia-se humilhado por estar entre nós. Ele perguntou se julgávamos que ele deveria se rebaixar a ponto de responder às nossas perguntas. Contudo, concordava que se o fazia, era como que fosse constrangido e obrigado por uma força superior à sua, que, se isso dele dependesse, não o faria.
Um correspondente na África que não tinha nenhum conhecimento do fato escreveu-nos uma reunião que tomara parte e quiser evocar o mesmo espírito. Em todos os pontos, sua linguagem foi idêntica. Disse ele: "Queres que eu viria voluntariamente a esta casa de negociantes, que talvez um dos meus criados não quisesse habitar? Não lhes respondo. Isto me lembra o meu reino, onde era feliz e tinha autoridade sobre o meu povo. Agora devo me submeter." É a mensagem dele. O espírito de uma rainha que em vida não se distinguira pela bondade, assim respondeu ao mesmo grupo: "Não me interrogueis mais, pois me aborreceis. Se ainda tivesse o poder que tinha na terra, vos pode se arrepender muito, mas agora nada posso sobre vós. Zombais de mim e da minha miséria. Sou muito infeliz." Então, isso mostra o quanto a gente precisa realmente, antes de mais nada, nos lembrar. Temos muito conhecimento, temos muita coisa, mas está muito aquém daquilo que estaria com relação aos espíritos superiores. Nós não somos superiores, somos espíritos em processo evolutivo e, por isso, também devemos evitar, seja a bajulação, seja qualquer forma de tentativa de criar uma condição de achando que a gente é perfeito, que não precisamos aprender mais nada. A rigor, temos muito a aprender, muito a vivenciar. Passo a palavra de volta para a Carla, que afinal é o nosso trabalho Quando de hoje. principalmente nós médiums, nós aceitamos essa bajulação o tempo inteiro e nos colocamos nesse pedestal, isso é fonte de desequilíbrio enorme. Inclusive, muitas psicografias, muitas coisas vêm alteradas por isso, porque os médiums se envaidecem, são colocados num pedestal e a partir disso eles passam, por carências, por questões várias, passam a acreditar nisso. Então, assim, é sempre bom o autoconhecimento, principalmente a terapia, né? A terapia ajuda muito para a gente saber das nossas limitações. Então, para vocês que nos viram, paz e bem, um beijo grande, muito obrigada, Felipe. Deixem o seu like, o seu comentário, interajam aí conosco, que é com muita alegria que nós recebemos tudo isso. Obrigada. Um forte abraço, um beijo enorme e até a próxima. Paz e bem.